Olá a todos, hoje 7 de dezembro, sábado, nós vamos fazer o estudo aqui nesse vídeo do índice Bovespa e desses papéis aqui. Primeiramente, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel. Nós fazemos esse estudo semanalmente, aos sábados ou domingos, e eu geralmente olho todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa e depois compartilho com vocês aqui aqueles gráficos que me chamaram a atenção ou os mais pedidos por vocês no canal do YouTube. Nesse final de semana, pessoal, eu tive pouquíssimo tempo, então eu não olhei a carteira teórica do índice Bovespa inteira, tá? Eu vou fazer o estudo aqui do Ibovespa, da Vale 3, Petri 4, que são papéis bastante pedidos, né? E também vou olhar alguns pedidos aqui em especial que foram feitos, que é a Ambev, a BEV3, a Petroleira Brava, BRAV3, e nós vamos terminar com a VEG, VEG3, que também foi um papel pedido. Então, por favor, me perdoem se tiver algum papel com gráfico aí muito bom, de eu não ter selecionado, mas é que faltou, nesse final de semana faltou realmente tempo para isso. No próximo final de semana eu prometo a vocês que faço um estudo mais completo, mais detalhado e compartilho com vocês, certo? Então, vamos lá, vamos fazer o estudo aqui, lembrando que esse vídeo, esse estudo é feito com base no fechamento do pregão da última sexta-feira, 6 de dezembro, tá? Com relação ao índice Bovespa, pessoal, o que nós observamos no índice? O índice faz novamente aquilo que está fazendo desde o mês de setembro, ou seja, toca na média de 21, que é essa linha azul aqui mais forte, né? Mais espessa, e cai. Toca na média de 21, cai, toca na média de 21, cai. É isso que vem acontecendo desde o começo de setembro, tá? Muito bem. Na última sexta tocou de novo na média e voltou a cair, fechou em queda de 1,51%, tá? O índice ele parou numa região aqui de um suporte imediato. 125.945 pontos é um suporte imediato. Eu colocaria 125.822. O outro suporte, na minha opinião, está aqui na faixa dos 123.916. Tá? São suportes imediatos do índice Bovespa. Se tiver uma queda um pouco mais intensa, na minha opinião, o próximo suporte, 123.099 pontos. Para cima, onde é que o índice Bovespa tem resistência imediata? A média de 9 períodos, que é essa linha roxa, essa linha azul aqui mais fraca, ela é uma resistência imediata ao preço neste momento. Tá? Então, 126.570 pontos. 126.570. A outra é a média de 21, a outra resistência, que está em 127.577. Depois, aqui esse topinho aqui, ali na região dos 128 mil, 128 mil, 127.821, por ali, é uma região também de resistência de curto prazo, tá, pessoal? Bom, essas resistências têm que ser rompidas. Caso o índice venha a romper ali 128 mil, a próxima, na minha opinião, é lá em 130.300. Resistência dada por esse topo anterior, ok? O índice continua numa clara tendência de baixa iniciada ali no começo de agosto. Vamos ver o gráfico semanal do índice Bovespa. No semanal, estamos abaixo das médias, tá? O que demonstra uma fraqueza da ponta compradora, dos comprados, não conseguem levar o índice para cima de novo, e nós temos como suportes imediatos, na minha opinião, aqui na 124.731, 123.932, depois 123.068, 123 mil por ali, que é a mínima desse candle aqui, deixado lá em agosto, ali em 123.073 pontos, precisamente esse é o suporte, tá? No semanal do índice Bovespa. Resistência imediata, na minha opinião, a média de 9.
128,318. Depois, 130,362. A média de 21 também é resistência. Tá? Até agora não vemos aí um candle acompanhado de volume alto ou um movimento de um pivô de alta ou qualquer movimentação no gráfico para reverter essa tendência de baixa. Não há sinal à vista disso. Não há sinal à vista disso ainda. De imediato, vamos ver o gráfico da Vale 3 no semanal. A Vale, gente, está abaixo das médias, tá? E a Vale está aqui tentando se segurar em regiões de suporte. 56,81 é um suporte. O outro está logo ali embaixo, né? Na faixa dos 56,60, né? Ali outro ponto de suporte imediato da Vale 3 no semanal. Se continuar caindo mais um pouquinho, 55,95 e depois 55,48. São pontos de suporte no semanal da Vale 3, tá? Se a Vale subir, resistência imediata, na minha opinião, na média de 21, 59,22, tá? Depois, na média de 9, 59,74. São pontos de suporte e de resistência imediata no gráfico. Não vejo movimentação da Vale no sentido de reverter essa tendência de baixa iniciada ali em setembro, tá? Muito bem. Vamos seguir aqui o nosso estudo e olhar a Vale no diário. Gente, aqui no gráfico diário, o que a gente observa, né? A Vale toca na média de 21 e cai. Média de 21 é resistência. Aqui a gente pode observar direitinho, né? A Vale tentando se segurar em regiões de suporte, tá? Vejam que ela parou na sexta numa região que é um ponto de suporte, 56,81. Perdendo 56,81, próximo 56,60. E o outro lá em 55,94. Ok? Bom, se a Vale voltar a subir, resistência imediata 57,89, média de 9. Depois 58,36, média de 21. Certo? Não há sinal à vista ainda no gráfico de uma reversão da tendência de baixa. Com relação à Vale, deixa eu só mostrar para vocês o semanal de novo. Bom, o risco da Vale aqui, gente, é fazer isso aqui, ó. Vamos ver aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês com uma flechinha. A Vale fazer aqui uma perna de baixa, né? Vamos ver aqui. A Vale fazer isso aqui, ó. Ela cai, depois a Vale subiu, né? E agora fez uma onda 3 para baixo. Pode isso aqui ser uma onda 4 para depois fazer a 5 e buscar um fundo lá, fazer um fundo bem mais lá embaixo, né? Ou seja, buscar de repente a região ali dos 54,90, 54,97, né? Ou de repente até mais embaixo, tá? É isso que a gente tem que ficar atentos a esse momento, tá? Fazer aqui para baixo todo um ciclo de Elliott para baixo, certo? Vamos ver, por enquanto a gente não pode afirmar que isso vai acontecer ou pode acontecer, mas a Vale está numa região perigosa aqui, né? Certo? Vamos ver se a força, de repente, aqui está sendo uma região de briga entre comprados e vendidos. Se os vendidos ganharem, a Vale pode vir a fazer aqui, ó, deixa eu mostrar de novo agora no gráfico
diário, né? Observe que aqui tem uma perna de baixo, perna de alta. Será que vai fazer uma onda 3 para baixo aqui? É isso que a gente tem que ficar de olho. Tem que se segurar nessa região aqui, 5,6,81, ou de repente ali na faixa dos 5,5,95, 5,5,49, por aí 5,5,50, tá? Para não fazer um fundo aí muito lá embaixo, certo, pessoal? Tá? Para reverter essa tendência de baixo tem que armar um pivô de alta aqui que não há sinal à vista também. Agora vamos olhar a Petri 4, papéis preferenciais da petroleira estatal. A Petri 4 para mim no diário ela está praticamente andando de lado lá em cima, tá? Vejam que ela teve um topo aqui, né? A gente pode dizer que isso aqui é um topo duplo, ó. Aqui tentou romper uma resistência na casa dos 39,95, não conseguiu, voltou para a média de 9. Se reergueu, tentou romper de novo 30, a faixa ali de 30 e precisamente 39,86, não conseguiu, voltou para a média de 21 com uma queda aí de 1,5 na sexta-feira, tá? Petri 4, na minha opinião, tem um suporte imediato, pertinho aqui de onde parou na sexta, né? Fechou perto de uma região de suporte. Na minha opinião, está em 38,95. O outro suporte 38,40 e o outro 38,05 na média de 21. Tá? Quero ver com vocês o gráfico. A principal resistência de curtíssimo prazo é 39,85, 39, vamos botar 39,90. De curto prazo é essa resistência. Vejam que tem um topo aqui de agosto também nessa faixa, né? Agora eu quero ver com vocês no semanal, a Petri 4, vejam que ela está perto de uma região importante de resistência de um prazo longo, né? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É uma resistência que vem de muito lá atrás, né? Olha aqui, ó. Aqui, vamos ver aqui. Aqui, gente, ó. Tá? Essa é a resistência a ser rompida, né? Que precisamente está naquela região ali dos 30, 30 e 40 reais, tá? Tem que romper ali esse topo lá de maio, né? Tem que romper aquele topo e tem que romper porque é uma região ali que é uma resistência que vem lá de maio, tentou ser rompida em agosto, tentou ser rompida agora de novo em novembro e a Petri 4 no semanal não consegue. Está pertinho daquela região, o gráfico fica muito bom se romper a resistência ali dos 40 reais, tá? Com o volume crescente. O volume é o que dá sustentação a uma alta, ele justifica uma alta, tá? O volume tem que subir, certo, pessoal? Tipo o que aconteceu aqui, mais ou menos, ó. Nós tivemos uma alta aqui, né? A perna de alta e o volume cresce. Agora aqui na tela o gráfico da Ambev, ABEV3, esse é o gráfico diário. Me chamou a atenção aqui na Ambev, né? Essa perna de alta forte, vejam o volume, né? O volume aumenta e ele dá sustentação a essa alta iniciada ali no dia 29 de novembro, né? E subiu. Vejam que a média de 9 períodos ela cruza para cima da média de 21 períodos. Então nós temos um movimento especulativo de curto prazo muito forte no papel também. Bom, entrar agora, gente, é assumir um pouco de risco na minha opinião. Por quê? Porque já subiu muito forte, né? Em uma semana aí subiu 10%. Então, o papel ele sinaliza que pode começar aqui uma realização, tá? Na sexta-feira 6, ele fechou aí com queda de 1,4%, e o ideal é que faça uma realização até níveis de topos rompidos, né? De preferência que possa vir a voltar a R$ 13,86, por ali já seria uma boa, retornando até níveis de suporte, né? E voltando a subir, aí o papel pode ficar interessante. Ou então que o papel busque as médias também lá embaixo, né?
Eu diria que tem um ponto aqui de suporte em 13,40. Depois tem o ponto do suporte da média de 9 períodos, que está localizada aqui na faixa dos R$ 13,32 e a média de 21, 12,86. Para voltar à média de 21, teria que ser uma queda bem acentuada, tá? Então, uma vez o papel corrigindo, ou correção no tempo, né, andando de lado, o papel corrigindo e voltando a subir, pode ficar interessante, mas entrar agora é assumir muito risco na minha avaliação, lembrando que você pode ter uma avaliação diferente, dependendo aí do seu perfil de risco e da metodologia que você usa, tá? Aqui está o gráfico semanal, né? Os fundos são mais altos, clara tendência de alta, ou seja, iniciada ali ali no dia em junho, né? No mês de junho, tá? O papel vem fazendo um desempenho bonito. Na minha avaliação, nós podemos aqui nesse tempo gráfico, né, estar diante aqui de uma perna de alta, um teste de fundo e iniciamos aqui uma onda 3 para cima, tá? Já chegou num nível aqui, vejam que o papel no semanal, a BV3 toca num topo que é lá de 2000 e, vamos ver, acho que é desse ano ainda, vamos ver aqui, ó. Esse topo aqui do dia é do ano passado, né? Finzinho do ano passado tem um topo ali na faixa de 14,22, estrategicamente parou ali, né? Se continuar subindo, próximo alvo lá na faixa dos 15,11, que é um topo lá também de 2023, do mês de julho, certo? No semanal a gente observa a BEV3 subindo 10,4% na semana que passou e vejam que o volume sobe muito forte também, tá? Mas quem entrou aqui embaixo, né, gente? Entrou ali em 12,90, entrou em 12,80, 13,09. Então entrar agora também é assumir um pouco de risco. O ideal é esperar o papel fazer aqui um retorno até os topos rompidos, né? E aí eu volto a mencionar aquela região de 13,85, de repente ali 13,59 no semanal para poder entrar manejando o risco, tá? Nada impede que o papel continue subindo, né? Foi o que aconteceu com a Klabin, KLBN11, as units da Klabin na semana que passou. Deixa eu botar aqui no diário. As units, eu falava no vídeo da semana passada que o ideal seria o papel fazer uma correção, enfim, né? O papel continuou subindo e na quinta e na sexta é que ele iniciou um processo aqui de correção. Mas continuou subindo, né? E a Klabin, no caso, fazendo uma avaliação rápida aqui, né? A Klabin, o ideal é que o papel volte para pontos aqui de suporte, tá? O primeiro ponto de suporte que eu vejo aqui é a média de 9 períodos, tá? Que é essa linha azul mais fina, que está em R$ 22,34. Aqui um suporte, o outro R$ 22,07. Retornando até esses níveis de suporte e voltando a subir, pode ficar interessante para uma operação de swing trading. E lembrando que é importante olhar também as condições gerais do mercado, tá, pessoal? Fica muito difícil imaginar que se o mercado continuar caindo e se o dólar, principalmente o dólar, né, Klabin exportadora, Suzano exportadora, se o dólar cai, fica difícil imaginar que a Klabin vai continuar sustentando esses níveis aí de alta, tá? Um dos motivos da alta macro, né? Olhando aí o cenário macro, é o dólar em alta que impacta positivamente essas exportadoras. E também com relação à Klabin é importante lembrar que o papel está pertinho de uma região, de um topo histórico, né? Lá na faixa dos, é um topo deixado em 2021, que precisamente está ali na faixa dos R$ 23,57. Está bem perto, tá? Lembrando que topo é região de resistência relevante. Agora vamos ver aí outro papel que foi pedido na Brava, né? Brave 3, petroleira resultante da fusão entre a Enalta e a Enalta, e qual é a outra petroleira? Acabei esquecendo o nome. Tem a Petro Recôncavo e tem acabei esquecendo o nome, daqui a pouco eu lembro. Desculpem, tá, pessoal? Semana corrida, a gente acaba ficando com a cabeça um pouquinho esquecida, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. Esse é um gráfico mas muito interessante, né? Muito interessante mesmo.
a gente observa aqui, a 3R, né? Agora lembrei, a 3R, antiga RRRP3. Então, a Brava, resultante da fusão da Enalta com a 3R, temos aí a Brava, Brave 3. Gente, o gráfico é um dos gráficos mais interessantes para se observar na carteira teórica do índice Bovespa. Tá? Agradeço aí a quem pediu para fazer esse estudo. Vejam, primeira coisa, o papel claramente está revertendo aqui uma tendência, né? Que era uma tendência de baixa forte, passa a ser uma tendência de alta. Por quê? Porque os fundos são cada vez mais altos. Tecnicamente temos uma explicação para uma tendência aqui de alta iniciada ali no mês de novembro, né? Metade de novembro, tá? Bom, o que nós observamos também? Média de 9 períodos cruza para cima e abre uma diferença enorme em relação à média de 21. Ou seja, movimento especulativo de curto prazo, né, mostrando uma força compradora nesse papel que é raro nos papéis da carteira teórica do índice neste momento. Tá? E aí o papel, gente, ele está aqui praticamente acumulando. Né? Vejam que ele fez uma nova máxima. Esse aqui é o gráfico diário, né, da Brave 3, fez uma nova máxima ali no dia 4 de dezembro, mas voltou e fechou abaixo desse ponto aqui, ó, R$ 21,00 e, deixa eu ver aqui, R$ 21,74. Para mim, essa é a resistência a ser rompida, tá? Vamos colocar um pouquinho mais em cima, R$ 21,79. R$ 21,79 é o topinho a ser rompido. Como eu particularmente considero nos meus estudos, tá, a sombra lá em cima como também um ponto de resistência, tá? Então, para mim, o papel, eu sou um pouquinho mais exigente, tá, pessoal? O papel tem que romper precisamente o ponto de R$ 22,86 com o volume aumentando. Tem que ser um rompimento de fechamento, tem que deixar um candle de fechamento acima de R$ 22,86 e com volume aqui embaixo, olha aqui embaixo o volume, tem que estar aumentando. Observem que esse volume caiu, tá? Vejam que essa perna de alta ali da metade de novembro até o fim de novembro foi feita ocorreu com aumento de volume. Esse volume tem que voltar a subir de novo, tá? Desconfiem se houver o rompimento de 22,86 com volume baixinho assim do jeito que está, certo? Então, fica aí para vocês avaliarem, né? Tem gente que vai me dizer o seguinte, mas Leonel, não dá para comprar se romper aqui a faixa de 22,79? Sim. Se você tem um perfil de risco um pouquinho mais arrojado, sim, pode ser um ponto. Você vai estar comprando com um pouquinho mais de risco, porque o rompimento que vale para mim é o do topo da sombra desse candle aqui do dia 4 de dezembro, tá? Outra coisa, o ideal seria que o papel acumulasse aqui, que é o que ele está fazendo, uma acumulação nessa faixa de preço aqui de 21,25, 21,50, tá? Andasse de lado ou fizesse uma realização. O ideal mesmo seria uma realização até a média, né? Média de 9 períodos, no caso, que está em R$ 20,45, tá? Ele é um papel muito interessante, principalmente se fizer essa correção no tempo ou caindo um pouquinho e depois se deixar um candle de fechamento acima desses níveis que eu mencionei. Certo, pessoal? Vamos dar uma olhada no semanal da Brava. Olha, no semanal a gente tem uma situação aqui um pouco mais complexa. Por quê? Porque o papel, vejam que caiu, ele toca na média de 21 e cai. Desde o mês de maio está abaixo das médias, tá? Está abaixo da média de 21. Tocou lá agora em agosto, né, na média de 21, caiu, abriu aqui um desvio da média enorme, deixou um martelinho num fundo ali no mês de novembro, né, olha o martelinho aqui, ó, e voltou a subir. Muito bem, repicou. Nesse tempo gráfico temos um repique até a média. Nesse tempo gráfico, nós não temos um gráfico excelente. Pode vir a ficar, principalmente se deixar um candle de fechamento acima da média de 21 períodos no semanal, ou seja, se fechar acima da resistência, a resistência que está em R$ 21,49,
tá? Fechando acima com volume alto, é uma sinalização de que pode continuar sua tendência aqui, essa perna de alta, né? Tá? Para mim, o que falta aqui é um teste de fundo, ou seja, deixar um candle aqui de lateralização ou um candle de queda por 1 ou 2 semanas e depois voltar a subir, armando aquele pivôzinho bonito que a gente gosta de operar. Então nós temos o seguinte, no diário, um gráfico muito bonito, tá? Mas no semanal ele sente a resistência muito importante da média de 21. E aqui para mim é o ponto, é a grande questão, né? O ponto para se prestar atenção. Vai romper a média de 21 ou vai sentir a resistência no semanal e pressionar o diário, tá? Se sentir a resistência, o cenário ideal, sentir a resistência no semanal, pressionar o gráfico diário caindo um pouquinho e depois voltar a subir nos próximos, daqui 1 semana, 2, com volume. Aí seria um cenário ideal, porque nós estaríamos diante de uma reversão bonita aqui, uma reversão muito bonita dessa tendência aqui de baixa. Né? Tá? Fica aí então, espero ter sido claro. Qualquer coisa você me pergunta aqui no YouTube, que a gente pode explicar melhor, tá pessoal? Mas é isso, né? Gráfico diário bonito. E vamos encerrar o nosso estudo com a VEG 3. A VEG, gente, é um papel que me chamou a atenção também, porque vejam que fez uma correção importante no diário, tá? E depois voltou a subir. Não veio acompanhado esse aumento aqui do preço do papel, não veio acompanhado de volume alto. Volume, olha aqui o volume, ó, tá baixo, né? Mas o que me chama a atenção? Que ele sobe e rompe a resistência das médias, tanto a de 9 quanto a de 21. Está lateralizando acima das médias. Se continuar a subir, próxima resistência, na minha opinião, aqui na faixa dos 56,61. Depois 57,01. Depois lá em cima, né? 57,21, que é o topo histórico do papel da VEG3. Tá? Então vamos ver se o papel acumula aqui um pouquinho ou de repente volta até níveis de suporte. O principal suporte aqui é a média 54,30, média de 21. E vamos ver se depois o papel volta a subir com força. Tá? E aí é que nós podemos ficar de olho. Né? No semanal, a VEG3, vejam que lateraliza a partir do mês ali de setembro, né? Depois faz uma correção importante e volta até onde? Voltou até a média de 21. Olhem aqui, ó. Olhem como todo o papel tende a voltar à sua média. Voltou até a média. Ficou quase desde junho, né? Desde junho deste ano o papel abriu uma distância da média, demorou aí vários meses, mas retornou à média. Tá? Muito bem, na semana que passou, o papel fechou com alta de 2,98%, tocou na média, voltou a subir. Nesse tempo gráfico, o papel ficaria muito interessante caso deixe um candle de fechamento acima de 57,22, tá? 57,22, 57,21, ou seja, se romper o topo histórico ali de outubro, né? Certo? É um gráfico, na minha opinião, para se acompanhar. Claro que esse preço, né, acima de R$ 55, né, 57 aqui, se houver o rompimento, não, já fica difícil, né, para muitos terem uma quantidade desse papel na sua carteira, porque o preço já fica elevado. Né? Mas é isso, do ponto de vista gráfico, o papel fez uma acumulação, retornou à média, um movimento desejável, né, como realização, e se voltar a subir aqui e fechar acima de 57,22, tecnicamente fica bonito. Certo, pessoal? Olha, eu agradeço a atenção de todos. Peço desculpas aí por não ter olhado todos os papéis da carteira, tá? Mas na semana que vem eu faço um estudo um pouquinho mais avançado com outros papéis, né? Esperamos que esse mercado melhore um pouco a sua liquidez, né? O nosso mercado está com pouca liquidez, os estrangeiros precisam retornar à nossa bolsa, que é um pouco difícil dada a complexidade em âmbito global, tá? Com as incertezas sobre o Trump assumindo o poder, e nós temos também aqui no Brasil
toda essa questão fiscal que continua muito nebulosa e isso afastou os estrangeiros, portanto, uma liquidez menor da nossa bolsa, tá? Seguimos acompanhando. Olha, eu desejo para você uma excelente semana. Até o próximo final de semana.